Bom dia, o meu nome é Hugo Lança e esta é a nossa segunda conversa sobre direito comercial. Se hoje quisesse maçar hoje sobre história, diríamos que desde o século V ou VI antes de Cristo, no direito grego, que encontramos referências de direito comercial, falaria no tempo dos romanos, iria chatear o meu bom discente falando nos costumes do Lex Mercatório, iria chatear o meu bom discente a conversar sobre as normas de direito comercial que encontramos nos forais. Mas, se quiser, e simplificando esta nossa conversa, podemos dizer que o primeiro esboço da noção que nós hoje temos de direito comercial encontramos-la no século XII, obviamente em Florença, cidade belíssima, mas também cidade mítica em vários aspectos, não apenas a mãe do Renascimento, mas como, antes disso, séculos antes, como o primeiro grande interposto comercial da Europa. Ou, se quiserem, o primeiro interposto comercial em que começam a surgir algumas dos institutos que hoje são típicos do direito comercial. Mas, para olharmos para um tratamento sistemático do direito comercial, temos que pensar em Napoleão, no seu Código Comercial de 1808, se a memória não me atrapalha, que ficará na história por ter sido o primeiro Código Comercial. Um Código Comercial subjetivista, ou seja, uma visão da legislação comercial como a legislação dos comerciantes. A história explica. Há aqui uma forma diferente de olhar para a atividade económica. Há novos agentes da atividade económica a surgir, a burguesia, desde logo, e urge criar um direito específico para tratar de forma específica aquilo que era específico desta nova atividade comercial. Esta redundância propositada irá ser percebida na nossa próxima conversa. Hoje quero dizer é falar nesta evolução do direito comercial que parte do subjetivismo do Código francês e depois tem um segundo grande momento de viragem. Na ótica deste que vos fala, uma viragem decisiva que é a do Código Civil Italiano de 1942. Porquê? Porque o Código Civil Italiano de 1942 coloca no seu seio chamado hoje direito da empresa. Ou seja, deixamos de ter um Código Civil e um Código Comercial para ter um único código que vai fundir as duas temáticas. O direito italiano não foi inovador. O direito suíço já o tinha feito décadas antes, em 1918. Mas tende-se a considerar sempre pela sua influência nos direitos dos outros países, nomeadamente no direito português, como o Código Civil italiano, o primeiro a colocar em causa esta autonomia do direito comercial que hoje se discute. Não vou ser consensual nas minhas palavras. Porquê? Não por ter um tipo de paixão à falta de consensualidade ou de gostar de ter um pensamento divergente, mas porque me arrogo ao direito de ter as minhas próprias ideias e de me bater por elas. Como é que, em regra, se define o direito comercial? Como um direito privado e especial dos comerciantes ou dos atos de comércio. A minha pergunta é, será? Para já. E será um direito privado? Eu sei que todos os manuais o dizem. Pois sim. Mas é preciso termos algum cuidado na nossa análise, porque as fronteiras entre o público e o privado, o direito público e o direito privado, entende-se, são hoje mais complexas, mais ténues, mais difíceis. E, no direito comercial, os últimos anos têm-nos colocado novos desafios que nos obrigam a repensar o básico. Nos obrigam a ir às bases e repensá-las. Porquê? Se pensarmos em todas as matérias do direito comercial que se relacionam com o consumidor, aí já nos estamos a deslocar do direito privado para o direito público.
Hoje em dia, há um conjunto imenso de normas que protegem o consumidor, só nos falta o código, mas que fazem sair da mera perspectiva contratualista privada boa parte dos contratos de direitos comerciais que hoje têm que respeitar princípios de ordem pública. No mesmo sentido de direito económico. Falámos sobre monopólio na última nossa conversa. Falámos sobre regulação de mercados na nossa conversa. E o direito económico, o direito da regulação de mercados é claramente o direito público. Daí que eu prefiro dizer que o direito comercial é um direito tendencialmente privado ou sobretudo privado. Depois, o direito comercial é um direito especial dos atos de comércio ou dos comerciantes. Discussão teremos depois. Pois sim, na sua gênese, sim. Na sua gênese, era um direito diferente, especial, para situações diferentes, para situações especiais. Agora, qual o cotejo, qual a ordem, qual o número de institutos que no direito comercial são diferentes do direito civil? É a regra da prescrição que é diferente? São os juros que são diferentes? É formalidades que são menos exigentes do direito comercial? Num caso ou noutro. Não é hoje um caráter geral. Se formos ver os exemplos, são basicamente sempre os mesmos. É a questão da solidariedade das dívidas e a questão do cônjuge. E muito pouco mais. E muito pouco mais. Pelo que as regras específicas de direito comercial, que são diferentes das de direito civil, são cada vez mais mínimas, cada vez menores. O que nos deve colocar em causa se ainda se pode falar numa autonomia do direito comercial. Pessoalmente, entendo que se, do ponto de vista do estudo das temáticas, ainda existe, embora temos universidades em Portugal que já não lecionam a disciplina, já perdeu inclusive a sua autonomia académica, se quiser, no plano dos factos, no plano da dialética da sua doutrina, é hoje cada vez mais difícil sustentar que o direito comercial é um ramo de direito autónomo. Meus caros, é sobre isto que vamos conversar na nossa próxima lição. Muito bem.